Neste momento, vamos passar para a nossa parte final dos trabalhos de hoje, dia 11 de abril de 2025, dando as boas-vindas a Jucenã e Cristiane mais uma vez, que vai falar para todos nós sobre espiritualidade e materialidade. A vocês, nossos agradecimentos antecipados. A palavra está com vocês e o direcionamento dos trabalhos até as 20h30 com vocês. Boa noite. Boa noite. Eu não diria palestra, eu diria um bate-papo, tira dúvida. Eu diria que alguns comentários com alguns propósitos filosóficos. Então, vamos ter alguns momentos de um bate-papo filosofal. A ideia dessa palestra é que a gente conversa muito, né? Quem nos conhece sabe que a gente gosta muito de conversar e a gente fala e não é pouco. Então, a gente estava se perguntando, questionando assim, o que é o espiritual e o que é o material de uma maneira mais objetiva no dia a dia. Porque eu vou falar de mim, Cristiane, quando eu comecei a frequentar o trevo, eu tinha dificuldade em colocar em prática o que eu aprendia lá na minha vida diária. Então, assim, a minha mente muito racional queria entender como que eu ia fazer aquilo. Causa e efeito é mais fácil, né? Então, assim, eu não vou machucar o outro porque aquilo dali de alguma forma vai voltar para mim. Mas tem outras leis que a gente estuda que eu ficava assim, como que eu vou aplicar isso no dia a dia? E eu comecei a estudar para entender. E aí a gente estava vindo para casa e eu estava conversando sobre o trânsito, né? Que todo mundo pega trânsito. Quem está de carro, aí, de uma forma diferente de quem está de ônibus, mas ou a pé, mas todo mundo pega um trânsito. Então, às vezes a gente está no trânsito e aí, por exemplo, eu estou dirigindo, um carro me fecha. Ou eu fecho o carro. Por exemplo, vamos fazer o contrário. Eu estou dirigindo e aí eu dou uma fechada no carro. Eu não dou seta, eu não dou sinal, e aí entro de uma forma muito brusca na frente do outro. Aí o outro já se aborreceu comigo. Aí eu me aborreço com ele. E aí eu reclamo dele. Ele reclama de mim. Aí quando eu chego no trevo, eu respiro fundo. Oi, como está? Eu estou falando de Cristiane, tá? Então, assim, isso na minha cabeça, eu falava, gente, são dois mundos diferentes, não tem como, não dá, porque eu sou uma pessoa. Então, assim, eu tenho espírito, alma e corpo físico. Depois eu vou ter espírito e alma, tá? E mais adiante a gente sabe que a coisa muda um pouquinho. Mas, assim, espírito e alma eu tenho. Estou no corpo físico. Então, nesse momento, eu estou nessa trindade, eu sou tudo isso. Então, eu tenho a parte material, mas tenho espiritual. Então, prestar atenção no dia a dia começou a ser um hábito para mim, para eu conseguir entender o que estava acontecendo na minha vida e o que viria a acontecer diante das atitudes que eu estava tomando. Então, daí que veio esse questionamento meu, o que é espiritual, o que é material. E para Pois, você, veio de onde? pois é. Partindo desse processo de entendimento, nos nossos estudos, nós chegamos lá e aprendemos os estudos e as reflexões feitas na, no trevo, que o planeta foi criado. E quando houve a necessidade de ter vida nesse planeta, o espírito, partícula divina, criou a alma e a alma criou esse corpo físico. Logo, eu, Trindade, só existo porque havia uma necessidade maior e foi a manifestação do espírito que criou a minha forma no plano causal para depois vir para o plano material. Logo, a minha origem é 100% espiritual. Mas você escapou da minha pergunta. Responda o que eu perguntei. Da onde veio a ideia de falar sobre isso? Para Então, você, é você não. justamente aqui. Então, eu comecei a também fazer essa reflexão sobre o que era material e o que era espiritual. Se tudo que acontece no plano material, na linha de estudo que venho desenvolvendo, me reporta que tudo acontece primeiro no plano espiritual e o plano material
é a condensação das energias para atender às necessidades do espiritual, me deu a dúvida, onde é que está o material? Se o material é energia condensada, o material É também energia. é energia. E se a energia foi manipulada por um ser espiritual, opa, Então, tem uma coisa para a gente tem refletir alguma aí. coisa aí. A gente está trazendo o porquê a gente veio conversar sobre isso, porque isso foi o ponto de partida das nossas reflexões e das nossas observações do dia a dia. Então, olhe bem, quando eu comecei a observar que as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas ações causavam transtornos ou consequências Para você e para os para outros. mim e para os outros envolvidos, eu comecei a buscar a lei de causa e efeito. Então, eu não quero mais fazer causa e passar por efeitos que sejam, que me tragam desequilíbrio. Dá fechada no Na irmão fechada no lá, irmão. e aí vai ganhar fechada também. Então, Reclama do outro que deu quando, fechada. quando acontece no trânsito, eu estou buscando harmonia, equilíbrio, que todos estejam bem. E quando alguém me fecha, eu estou começando a ter o hábito de dizer assim: muito obrigado, meu irmão, por testar minha paciência e minha agilidade. Que bom que eu consegui frear antes. Que bom que eu consegui me desviar. Ótimo. Vá em paz e siga o seu Eu caminho. vou, termine, E que eu aí, vou falar. Eu vou nesse falar de caso, mim. eu estou treinando, ainda não faço isso com constância, tem hora que eu me aborreço, mas treinando para poder realmente fazer valer o que eu aprendi. Se tudo foi causa criada pelo plano astral, tudo que acontece no plano material tem efeito na questão espiritual. Então, se a minha atitude, a minha reação for de natureza grosseira, logo, eu estarei influenciando o meu crescimento, o meu despertamento espiritual. Já eu penso assim, um outro me fechou. Opa, já paguei mais um. Quando foi que eu fiz isso? Eu não lembro, mas eu fiz. Então, estou pagando alguma coisa aqui. Que legal. Agora vamos lá. O que é que eu aprendi com isso? Teve uma pessoa aqui que me ensinou há muito tempo atrás uma coisa que ele sempre pergunta assim: o que eu tenho que aprender com isso? Há muito tempo. Não vou nem dizer quantos anos tem, porque já tem Não, peraí, muito tempo. eu sou retomando. E aí ele sempre fala: o que é que eu tenho que aprender com isso? E aí eu penso: o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque se eu aprendo o que aquela situação veio me ensinar, beleza, menos um, ó, check. Não há Quer necessidade. dizer, eu já aprendi, eu já passei naquela prova, não tenho necessidade de repetir. E de repente até o Criador queria que tivesse uma lição um. Eu consegui aprender a lição 1 e 2. E seria para uma outra situação, hipotético. Oba, menos um. Então, assim, no momento em que eu me tranquilizo e consigo aprender aquela lição e consigo passar por aquilo com mais serenidade, isso já me ajuda. Consigo fazer isso sempre? Não. Também estou no processo, assim como ele, estou no mesmo barco. Pois é. Tem horas que eu remo certinho, tem horas que eu remo errado. Mas eu estou trabalhando para remar mais certinho. Então vamos lá. E quando chega depois, numa situação dessa, por exemplo, uma pessoa que deu uma fechada. Hoje, por exemplo, a gente estava no trânsito, teve uma situação interessante. Interessante não, assim, que a gente observou, que a gente prestou atenção, que foi uma ambulância e que estava com o giroflex ligado e a sirene, e assim acelerando e pedindo passagem. E as pessoas, graças a Deus, foram abrindo caminho para a ambulância passar. A gente sabe que se tem um carro de emergência, ambulância ou o que for, está passando, alguém cola no fundo, aquilo dali é uma infração grave e a pessoa vai ter uma multa. E foi o que aconteceu. Tinha um carro, um SUV, um carro grande, bonito, colado no fundo da ambulância. E aí eu falei assim, mas na hora, eu falei, na hora me veio imediatamente um pensamento assim, uma orientação. Eu falei, pô, não pode aquilo. Aí Ju falou assim, não pode porque é infração gravíssima, não foi o grave que ele falou. Eu falei, mas imagina se o familiar daquela pessoa que está dirigindo está ali dentro daquela ambulância, a angústia que aquela pessoa tá Para para não poder perder de chegar ver. junto e dar. Olha, chega toda arrepiada.
porque depois tinha caminho para esse carro passar. E esse carro não passou, ele ficou colado no fundo da ambulância. Então, imagina se uma pessoa amada, querida, dessa pessoa que está dirigindo ou que está dentro do carro e que está sendo socorrida naquela ambulância. Por que que eu estou trazendo essa situação que a gente viveu hoje? Porque a gente nunca sabe o que é que o outro está vivendo. E se Por colocar. exemplo, eu adoro o Trifão. Sempre que eu vejo ele, eu abraço. É uma pessoa muito querida minha e que a gente sempre conversa. Só que assim, por mais que eu seja amiga de Trifão, eu não sei exatamente o que está acontecendo na vida dele. Só ele e o Criador. Então, assim, por mais que a gente tente, a gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Então, assim, eu vou falar de mim e de Cristiane, porque eu não posso falar das outras pessoas, nem de Jucenã eu posso, às vezes, né? É. Mas, assim, falando de mim, eu muitas vezes sou crítica. Eu falo, aí, olha, ele está fazendo errado. Mas, assim, eu estou certa? Não. Porque eu não sei o que está acontecendo, não sei o que já aconteceu, não sei o que vai acontecer. Então, eu ainda estou fazendo uma crítica, ainda estou falando uma coisa que está errada. Aí vem a lei de causa e efeito, e tem outras aí envolvidas. Eu Perfeito. poderia até dizer que aí também está envolvida a lei de amor e caridade, não é? Sim. Nesse caso de muita crítica, a falta dela, né? Quando nós observamos o outro e encontramos a justificativa do comportamento do outro, conforme os ensinamentos que recebemos de fazer ao outro aquilo que queríamos que fizesse conosco, esse olhar carinhoso de dizer assim, não, ali vai alguém aflito para não perder de vista o parente, a pessoa amada que está sendo socorrida e para ele chegar junto para dar apoio no que for necessário lá no hospital, onde a pessoa vai receber o, o socorro. Qual Nesse, é a atitude nossa em termos espiritual? Que os amigos da luz abram o caminho, que Mãe Maria, Cristo Jesus, proteja e dê um amparo e o socorro para aqueles que estão ali vivendo aquela aflição. nesse momento em que Juscelino faz isso, ele está indo de acordo com a lei de amor e caridade. Uhum. E também de causa e efeito que está sendo benéfico para ele. Mas, assim, por que que a gente está trazendo isso? A gente está tentando trazer nossas reflexões para cá, para que isso daí sirva de um despertamento para outras reflexões de quem está assistindo ou vier assistir a palestra, que compartilhe com a gente também, porque a gente compartilha, mas a gente também vai aprender, né? Então, assim, são muitas leis. Então, se a gente tenta observar no material, a gente encontra o espiritual. Porque, como ele falou, é tudo energia, até o material é energia. E aí é interessante essa nossa estrutura de pensamento, porque não separando o material do espiritual, quando nós estamos em estudos de matérias espirituais, em locais destinados a isso, tendemos a ter um comportamento mais pacificador, mais equilibrado, mais condizente com os ensinamentos que estão ali proferindo naquele ambiente. E aí reservamos o quê? O dia em que eu estou naquele ambiente, o comportamento, a observação dos ensinamentos, e no meu dia a dia não pratico, porque não é o dia de eu estar fazendo o trabalho espiritual. Não é o dia que eu estou fazendo meditação, não é o dia em que eu estou ouvindo uma palestra, porque isso eu faço no dia que eu determinei, na hora que eu determinei, no local que eu determinei. Só que, É tipo assim, lá tudo, fora de lá, tá tudo certo, tá tudo liberado e não tem que ter essa preocupação, nada. Só que assim, quantas pessoas desencarnadas estão, entre aspas, morando nesse mundo com a gente? A gente nunca está sozinho. exato, Então, assim, em algum momento vai chegar o alerta. Ah, quer dizer que lá você fala isso, aqui você faz lá você é isso, né? bonzinho. Então, uma pessoa, uma vez, há muito tempo atrás, em outro tempo, em outro lugar, em outra vida, me falou: agora prove que você acredita no que você fala.
Porque muitas vezes, por exemplo, a gente fala, não, porque eu sou médio de incorporação, porque eu sou médio, vidente. Chega em casa, não, não quero ver espírito, não, não quero ver alma penada, não, não quero ver. Ué, em casa não pode, lá pode? Então, assim, são detalhes. Eu, quando era pequena, eu fui criada no catolicismo, porque eu vim de família católica, então eu pequena, eu seguia a orientação de meus pais. Só que eu sempre sonhei voando, eu tinha medo de ir embora e nunca mais voltar, porque eu voava alto, e ninguém me explicava por que que eu, na minha cabeça, criei um cordãozinho para amarrar, porque eu achava que eu era um balão. Eu ia para aniversário, naquela época, todo balão tinha Um uma fitinha, cordãozinho, um cordãozinho. Hoje tem aquelas varetinhas, né? Mas na minha época era um cordãozinho, uma e fitinha. o balão ficava Então, voando. eu criei, foi a minha cabeça que criou um cordãozinho para eu não voar longe. Então, quando eu sentia que eu estava muito alto, eu ia puxando o cordãozinho para chegar perto. Eu não sabia o que era, eu achava que eu tinha criado, só vim entender isso muitos anos depois. Então, assim, além de ter esses sonhos, eu escutava, eu via, eu sonhava, e eu não sabia o que era isso. Então, na minha vida, quando criança, eu tive um pouco de dificuldade com isso, porque eu tinha medo, eu achava que eu era doida, que as pessoas iam achar que eu era maluca e me internar no hospital e eu que nunca mais ia sair de lá. Então, desde muito cedo, eu vivi essa vida material muito cheia de espiritualidade. E aí chegou no momento que eu pedi, o Criador me concedeu, dar uma suspendida ali temporária para eu conseguir me ajustar e começar a entender o que estava acontecendo. Só que chegou num momento que eu me distanciei muito disso e minha vida começou a ficar material demais. E aí, quando eu cheguei na nossa casa, Trevo Sagrado, eu comecei a estudar e eu comecei a ver que eu tinha que voltar para o meu tempo de criança. E eu Isso era comecei natural. exatamente que, graças a Deus, entre aspas, eu tinha achado pessoas como eu. Então, se eu era doida, aquele povo também era, estava tudo certo. Só que assim, eu não achava que as outras pessoas eram doidas, porque eram homens e mulheres, pais e mães de família, respeitados, com profissão, com tudo. Eu era muito jovem, cheguei no trevo muito jovem, e eu não posso contar quanto tempo eu estou no trevo, não, tem muito tempo. Fala baixo, mano. Então, assim, Hum. mas assim, falando sério, tem mais de 30 anos que eu cheguei no trevo pela primeira vez. Vixe, tem mais tempo do que eu. Tem mais tempo. Então, o trevo me ajudou muito nesse sentido, em entender o que era a vida que eu estava tendo. E aí eu voltei para a vida espiritual para me conectar com o material. Perfeito. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta agora, ninguém precisa responder. Rápido agora, vai chegar na mente uma situação específica. Qual foi a situação que você olhou e disse: Isso aqui é espiritual, mas eu estou vivendo no material? Já chegou uma situação na mente de todo mundo. Uhum. Então, assim, é um exemplo de como as coisas acontecem. Aconteceu com você já? Já, Alguma? Que já. você disse: É, Isso aí é espiritual. é o que muitas vezes nos leva a buscar o estudo dos fenômenos. São coisas que ocorrem na nossa vida que a gente não consegue uma explicação lógica, Diga um exemplo aí do que né? você viveu. Por exemplo, Conte pra gente. eu fiz um exame médico, em uma semana, meu corpo estava de um jeito, né? Tava bom ou estava ruim? Estava em situação crítica. Então, a médica tomou um susto, e aí vamos tomar providências e vamos fazer e acontecer. E quando foi uma semana Só para depois, vocês entenderem, era uma situação tão grave que ela disse que ele tinha pouco tempo encarnado. eu Segundo teria ela, 30 dias de 30 vida, dias de vida, por ok? assim dizer. Então, aí eu disse, eu contendo 30 dias, o que é que eu ia fazer? Eu vou desfrutar meus 30 dias. Mas antes, para tirar desencargo de consciência, vamos pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí, quando vai estudar, fazer a pesquisa, tudo direitinho, não era bem o que pareceu no primeiro momento, né? E aí, alguns 30 anos depois, né, eu estou vendo que não era nada mais, nada menos do que a sensibilidade mediúnica que facilitou a conexão do meu corpo físico com um corpo
de alguém desencarnado, uma alma desencarnada. Então, com o processo de conexão energética, transmitiu para o meu corpo todas as sensações do corpo astral daquela alma, que vivia o reflexo do corpo físico que ela havia desencarnado. Então, quando se esclareceu, que verificou, que conversou e ajustou os níveis energéticos de alinhamento, retornando aos exames, a médica perguntou se eu fiz milagre, se eu paguei promessa. Foi o que eu fiz porque sumiu aquilo que era o motivo para me dar só 30 dias de vida. Então, entendendo que lá em Kardec, quando ele faz a pergunta à espiritualidade nas suas pesquisas sobre tentar entender a influência da espiritualidade na vida do encarnado, ele pergunta e obtém a seguinte resposta. Pergunta: se havia interferência do plano espiritual no plano material. E aí, o conjunto de resposta para ele chega e reúne as respostas com a seguinte conclusão: bem mais do que pensais. Poderia-se dizer até que 99% das ações dos encarnados são influências diretas dos desencarnados. Ora, se nós podemos ser influenciados muito mais do que nós imaginamos, vem também mais adiante nos estudos desenvolvidos por Kardec que o encarnado também influencia o desencarnado. Logo, não há diferença entre o plano material e o plano espiritual em termos de atitude e comprometimento com a lei. Isso é interessante você falar, porque muitas vezes, assim, eu pensava, né? Então, assim, a influência de desencarnado para encarnado. Eu não pensava, não via na minha cabeça que eu podia estar, de alguma forma, maltratando, ou assim, chateando, ou influenciando de alguma maneira ruim um desencarnado. Eu achava que isso não existia, que era só de lá para cá, que daqui para lá não ia. Vamos fazer, reformular. Até que eu pensei, mas vem cá. E quando eu estou orando e estou chamando por Mãe Maria, eu estou chamando por Mestre Emmanuel, Jesus o Cristo, eu estou fazendo o quê? Eu encarnado e eles desencarnados. Você está interagindo. Eu estou interagindo. Então, assim, eu estou no peditório, né? Estou pedindo, estou clamando. Então, assim, digamos assim, entre aspas, eu estaria incomodando. Não é incomodando porque eles são eles, né? Já estão Vamos no lá. nível de perfeição muito maior. Mas, assim, eu comecei a entender que é de um lado para o outro, que Sim. não tem isso. E aí não é só na doutrina espírita. Nós vamos falar que todo aquele que acredita em algo espiritual além da matéria é espiritualista. Ok? E todo mundo que Então, acredita em todo Cristo mundo que acredita em Cristo é cristão. é cristão. Aí vamos lá. Ora, na Igreja Católica, os santos, na Igreja Evangélica, o Espírito Santo. No terreiro Espírito Santo de Deus. o Espírito Santo de Deus, lá na Igreja Evangélica. No terreiro do Candomblé, as entidades. Nos centros espíritas, os espíritos encarnados. Para os esotéricos, as almas. Ou seja, no final da história, cada um está falando uma língua, como se um estivesse falando inglês, o outro polonês, outro japonês e outro português. É a mesma Mas o coisa. assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo e o objeto, nessa situação específica, é o mesmo. É o mesmo objeto, a mesma situação. Só que os nomes dados são diferentes e muda ligeiramente uma coisa de outra. A ideia global é a mesma, que há algo além da matéria e que é preciso observar no dia a dia para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Então, por esse ângulo, ora, quando eu estou encarnado, eu sou uma alma encarnada. Continuo sendo uma alma. Quando eu desencarno, eu sou uma alma desencarnada. O que mudou
continuo sendo alma. Logo, a minha natureza espiritual, ela se manifesta no plano material ou no plano espiritual. Mas eu estou sempre com natureza espiritual. Quando é que eu diferencio que algo é só de natureza material ou quando é algo só de natureza espiritual? Levando em consideração o processo evolutivo do mineral, do vegetal, do animal e do hominal, natureza material é quando está voltado mais para o nível mineral. Mas quem está conduzindo isso? Uma alma encarnada, pela orientação de um espírito. Uma coisa que eu estava pensando, assim, um outro exemplo do, do espiritual no material, a espiritualidade na nossa materialidade, é a alimentação. O nosso querido mestre Emmanuel, ele falou que ele não falou desse jeito, ele falou do jeito bonito dele, eu vou falar do meu jeito simples, que a gente come demais. E que a gente podia viver com muito menos comida do que a gente vive. Então, assim, nesse ponto, a reflexão minha de Cristiane é assim, no momento em que eu estou com a matéria, dando mais atenção à matéria, e que a matéria está exigindo mais de mim, é um momento em que eu estou me alimentando mais. No momento em que eu consigo ficar mais tranquila, alinhar minhas emoções, alinhar minhas energias, me acalmar, eu consigo diminuir a quantidade de alimento que eu estou ingerindo. Sim. Porque essa questão do equilíbrio energético. E a gente que trabalha com Reiki entende isso bem, Juscelino sempre explica isso nos nossos encontros, e lá a gente estuda muito isso no treino, a questão da energia. Então, imagina você agradecer um alimento. Às vezes a gente acha que energia, você aplicar no alimento é só aplicar, né? Mas você O agradecer, agradecer é uma energia, manifestação. graça descer. Ou seja, a graça desce. É Deus se manifestando, o Criador, a energia divina, ou que quer nome que dê, naquele alimento. Isso potencializa quando você agradece o alimento. E aí vem um detalhe. Todo alimento ingerido, ele se transforma em quê? Energia. Em energia. Que interessante. Então, se eu puder me alimentar diretamente da energia, eu vou precisar do alimento material para dar esse trabalho do corpo desmaterializar a energia. Então, peraí. Quer dizer que é errado ficar comendo? Tem que ficar só aplicando energia, só fazendo parte de energia? É errado comer? Não. Nós estamos num processo de evolução. Então, atendemos à necessidade de acordo com o grau do corpo físico. Ótimo, obrigada. Viu? O grau de necessidade desse processo de desmaterialização. Quando eu, alma, entendo que posso sim obter energia na meditação, na reflexão, no contato com a natureza, no estado emocional, e aí eu faço uma pergunta. Vocês já viram pessoas felizes com fome? Às vezes esquece até de comer. Quando tem gente festejando, gente, não lembra de comer. A não ser se for bolo de aniversário, tá, Tadeu? Se tiver bolo de aniversário, você me chama. Porque eu não dispenso bolo de aniversário. Não é só seu irmão Agra que gosta de bolo de Não, aniversário, não, né? Agra é bruxo que só come isso. Eu não. É só em horas, como é o nome? Em momentos específicos. Quando tem aniversário, o bolo, eu não dispenso. Agora, E como eu tenho muitos irmãos, eu tenho sempre sempre aniversário para ir. Agora, uma coisa interessante que você falou, me perdoe lhe interromper, essa questão que você falou de momentos de comemoração. Vocês já repararam que nos momentos de comemoração parece que o alimento é mais gostoso? Quando a gente está feliz, né? Às Pois vezes é. é a mesma coisa, tipo,
vamos lá, um sanduíche de queijo. É um sanduíche de queijo, mas naquele momento tem um sabor diferente, porque é energia. Exatamente. Então, Então, deixa eu fazer uma pergunta para provocar. provoque. E assim, é perigoso, não, é errado comer carne? Comer carne. Comer carne é errado. Nem comer carne é errado, nem acarajé, nem farinha com rapadura. Não é errado nada. No universo não Nem tomar existe tubaína. nada errado. Nem a tubaína. Nem a tubaína. Nem a tubaína ou aquela outra Cajuína, cajuína que eu que gosto. você gosta. Tá? Não tem nada de errado no ser humano. O processo é em nível de qual é a sua necessidade O material. no material. Quando a alma entende como funciona a estrutura do mecanismo de transformação energética e das necessidades que o corpo tem, necessidades básicas. Se a necessidade é hidratação, o elemento em que a natureza disponibiliza para atender essa necessidade chama-se água. Me perdoe. Eu acho que, além disso, por exemplo, já reparou, às vezes, uma vontade de comer uma banana, uma vontade de comer uma banana, talvez o corpo esteja precisando de potássio. Perfeito. Poxa, me deu uma vontade de comer um feijão, de tomar um suco de jenipapo, de comer couve. Pode ser que o corpo esteja precisando de ferro. Então, o corpo, ele está trazendo para você Sinais. os sinais do que você está precisando. Então, assim, ai, meu olho está ardendo, assim, está pesando, a cabeça está pesando, talvez precise de sono. Então, assim, eu costumo brincar e dizer que o corpo da gente é como um bichinho, um gatinho, um cachorrinho, que ele não fala essa linguagem nossa, né, no falar que o ser humano tem, mas eles falam. Então, eles falam Por exemplo, do jeito deles. Eles vão explicar e dizer se eles querem. Rapidinho. O gatinho, se ele quer que limpe a caixinha, se quer que beba água, bote água para ele beber. Então, o corpo da gente também faz isso, né? De exato. Como dar um é, sinal do que ele precisa. como é que você trata seu corpo? O meu eu chamo de amigão. Eu chamo ele de amigona. Pronto. O meu amigão não fala a mesma língua que eu, mas ele fala uma língua que eu entendo. Eu estou aqui pronunciando palavras, porque, como alma, eu estou Perfeito. manipulando Perfeito. os elementos que estimulam o cérebro, que impulsionam os nervos vocais e que vai As emitir cordas. os sons, as cordas vocais, para emitir os sons daquilo que eu condicionei como sendo palavras, letras que combinadas formam palavra. O corpo está atendendo a um comando da alma. Mas para o corpo falar com a alma, fala a nível de energia, porque a conexão corpo-alma é energética. E aí, no que você não está falando, ele volta para o início. Espiritual e material, juntos. E aí, O tá. espiritual na vida material. Nesse ponto, como o nosso corpo foi formado dos elementos que compõem os elementos do nosso planeta, tudo que existe na natureza contém os elementos que é necessário para a manutenção do equilíbrio desses elementos nesse corpo. Agora imagine, termine, Ju. Então, Desculpe. essa matéria que veio lá do mineral, que passou pelo vegetal, que passou pelo animal, que chegou no nível hominal, essa matéria consegue identificar o ferro que tem no genipapo. Consegue, A porque vitamina ela já C da essa mesma matéria hoje que forma o corpo físico Perfeito. fez lá formou o genipapo. Por assim dizer, eu já fui o genipapo. Eu Então, já fui a pedra, tipo o ferro, né? Eu já fui uma rúcula, por assim dizer. por assim dizer, então a gente vê a Identificação. identificação de uma matéria com a outra matéria. E aí ela vai dizer assim: para que eu, matéria, supra a necessidade desse elemento que está em falta, inspiro,
a alma a identificar que tem uma fruta que tem esse produto. Semelhante atrai semelhante para se espiritualizar. Então, eu estou atraindo o meu semelhante, eu estou atraindo o que está faltando em mim. Eu estou Isso, precisando de ferro. Então, a amigona fala assim para mim: ai, vamos comer feijão, vamos comer feijão. que vontade. Aí depois que come feijão, fica feliz. Ai, gente, fiquei feliz, comi feijão. Só que ali o corpo já está repondo o ferro que Reprocessando. está precisando. Então, isso vai trazer um bem-estar, como se o corpo dissesse: ufa, Estava ainda bem. tava na Vixe, já está na hora de necessidade, terminar. certo? Então, nós estamos aqui trazendo esse nível de reflexão. O espiritual e o material está tão intrinsecamente ligado, porque o material atende às necessidades do espiritual. O espírito precisava movimentar. O espírito é a partícula divina de Deus, ok? Cria a alma e a alma cria o corpo físico. Qual é a finalidade do espírito criar a alma? Ele estabelecer um elemento em que ele vivifique, oriente e crie todo o seu processo de desenvolvimento para se tornar partícula divina. A alma, secundariamente, cria um corpo físico com os elementos que vão trabalhar, vão desmaterializar, vão se tornar energia para se tornar alma, para essa alma voltar a se tornar espírito. Ora, a vida provada pelo movimento, aonde Deus se manifesta desde o mais simples germe ao mais complexo corpo de matéria condensada. Porque Deus dá a vida a tudo. Então, tudo tem uma centelha divina, tem um, digamos assim, um pontinho de luz de Deus, né? E aí, como a gente já está com o tempo esgotando, a gente fica para um outro tempo falar mais um pouquinho Só disso. lembrar só uma prece que não é muito conhecida, que é a prece do apóstolo Tomé, no seu Evangelho Apócrifo, quando ele diz assim: para eu encontrar Deus, busco em uma pedra e ali eu encontro Deus. Se eu quiser ver Deus, olho as plantas ao meu redor e ali eu enxergo Deus. Se eu quiser sentir Deus, eu me permito sentir o vento que sopra entre a natureza e ali eu sinto Deus. E ele coloca, durante a sua reflexão, em termos de oração, agradecendo a toda a manifestação de Deus na natureza. Então, Deus onde é que está? Ele faz a seguinte pergunta: Deus está em mim, em ti, em todos nós, em todos os cantos do universo. Onde No é que devemos? espiritual, no material, e no espiritual, e na energia, e em todo lugar. Perfeito. Então, gratidão, Gratidão, que nossa reflexão e reflexão, bate-papo. né, nos leve a entender que somos seres espirituais em todas as nossas manifestações, quer no plano material, quer no plano espiritual. Nós continuamos como seres espirituais e essa manifestação só tem uma finalidade: despertar nossa consciência e a compreensão de como tudo se processa no universo. E, mais uma vez, prestar atenção na vida cotidiana das questões espirituais. Então, assim, estudar as leis, trabalho e progresso. Se eu quero, sei lá, comprar um carro bonito lá que eu quero comprar, sei lá, de quê? Um azul. Vamos lá, um carro azul. Diga um carro aí azul, bonito, vá. Uma picape, Uma eu gosto de picape. picape. Pronto, uma picape azul. Eu quero comprar uma picape azul. Só que eu não tenho dinheiro para comprar picape azul. Eu não sei dirigir picape azul. Eu não sei como comprar picape azul, porque eu não sei o que é que tem que, aonde comprar, em que loja comprar. Não sei quem que vai me dar uma informação segura e não sei o que é que eu tenho que buscar nessa picape para ter. Então, eu não sei nada. Eu só quero ter uma picape azul. Então, assim, a gente vai pensar. Penso, logo existe. Pensamento é a planta da natureza. Eu vou pensar sobre a picape. Eu escrevo sobre a picape. Eu já estou transformando Pensamento, aquela energia, aquele pensamento
num material mais palpável para mim que estou encarnada. Dali, eu pego uma foto de uma picape azul do jeito que eu quero. Aí eu transformei mais material ainda. E aí a minha mente vai olhar aquela foto e aquele escrito todo dia e vai entender. Eu estou explicando para minha mente, eu, a alma, estou explicando para minha mente física, eu quero é isso aí, me ajuda a conseguir. E aí eu vou trabalhar para isso. E vou trabalhando, e aí eu vou, consigo uma pessoa que conhece de picape, e aí ele vai me explicar o que é que eu preciso ter numa picape. Aí ele tem um amigo que trabalha com veículos, e aí ele vai me levar para um amigo dele, que é uma pessoa segura, que não vai me enrolar. E aí eu vou, passo a passo, eu vou trabalhando e vou tendo progresso nesse meu projeto de ter uma picape azul. E eu vou culminar com o êxito do meu projeto. Eu vou ter o progresso que eu almejo, que é ter a minha picape. Mas tudo começou de um pensamento. Então, assim, trazer também a, a reflexão da gente prestar atenção na nossa vida cotidiana do que a gente aprende no trevo E o que é que a gente tem que e pensar, nas lives também. né? Normalmente é isso. Às vezes nós acessamos pensamentos que não vai progredir, que não vai nos levar para lugares Se nenhum. ficar só pensando, não vai. Então, é Tem que preciso, agir de tem que alguma agir. forma. Aí é, no caso, trazer a energia espiritual para ela ser materializada. Isso Nesse sim. caso, que é um produto material. E aí vem toda a lei de progresso, e hoje eu fiz um bate-papo com uma pessoa, e aí ele falou sobre, às vezes a gente necessita de dinheiro. E o que é o dinheiro, se não a energia da prosperidade? E pode ser que prosperidade você tenha sem precisar do dinheiro. E aí, ficamos para um outro dia conversar Vamos mais. falar sobre isso no próximo encontro. Beijo no Gratidão. coração, gratidão, Desculpa gente. os minutinhos é que a gente passou. Bye. Gratidão, Jusenã e Cris. A equipe Trivo agradece a disponibilidade de vocês. E que do material ao espiritual e do espiritual ao material possamos concretizar tudo aquilo que buscamos. Gratidão mais uma vez.